Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão estar vendo essa videoaula. Sou o Tio Doug, né? Responsável pela área de exatas aí com vocês, no cursinho popular Paulo Freire. Espero que todos tenham assistido a videoaula anterior, onde eu falei dos conjuntos numéricos, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento a mais um conteúdo que é a teoria dos conjuntos. Espero que gostem e compreendam, e qualquer dúvida estou à disposição. De antemão, gente, estou gravando essa videoaula da minha casa, então se vocês ouvirem Clarissa chorando, cachorro latindo, galinha pintadinha, não se assustem, viu? É da minha casa, tá? Então a gente está na rotina normal aqui, por isso, vizinho gritando. Espero que gostem. Vamos lá. Primeiro, então, eu preparei uma revisão, né? Eu tinha trago na videoaula passada, né, uma simples definição de conjunto, né? Porque a gente vai trabalhar conjunto, nós precisamos saber o que é. E na aula passada eu tinha dito que o conjunto era um agrupamento de números, coleções, objetos, pessoas, animais, né? Então, para definirmos, né, e trabalhar com uma conjuntura só, nós vamos colocar conjunto como uma coleção. Tá? Seja uma coleção de pessoas, uma coleção de números, de pratos, de letras, etc e tal. Certo? O conjunto ele pode ser vazio, unitário, finito e infinito. Né? Nós temos a representação aí. O conjunto ele pode ser representado pelas chaves, pelos parênteses, pelos colchetes. Só que é mais comum, né? Eu não coloquei o colchete aqui, é mais comum nós usarmos as chaves, né, para representar o conjunto. Ó, Clarissa chorando. Lembrando, né, falei na aula passada, sempre quando nós formos nomear, né, falar de tudo que está dentro da chave, nós chamamos de elemento. Tá? E o que dá nome ao conjunto, de conjunto. Sempre representado pela letra maiúscula, né, quando se dá nome. Então, aqui, exemplo, se eu tivesse o conjunto A, azão, né, igual chave, A, E, I, O, U, que são os elementos, né, com a letra minúscula, certo? Então, o que dá nome, letra maiúscula, os elementos, letra minúscula. Também tem outro tipo de representação que é usando os diagramas. Douglas, o que é um diagrama? Uma figura fechada, tá? Na matemática, a gente usa muito o diagrama de Venn, né, que é similar a essa figura aqui. Né? O que essa figura está dizendo para nós? Que o meu conjunto A, o azão, né, tem os seguintes elementos, né, é formado pelos seguintes elementos: A, E, I, O e U. Certo? Aqui eu trouxe outras figuras, né, que poderiam ser usadas como diagrama, e dentro deles a gente ia colocar os elementos. Certo? Também falei na videoaula passada sobre os conjuntos numéricos, né? O conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais, irracionais e os reais. Naturais, né? Os positivos que nós usamos para contar no nosso dia a dia, né? Os inteiros, que é a junção, né? Que é a união dos naturais, dos positivos com os negativos. Os racionais, né? Que são todos aqueles números que nós conseguimos escrever na forma de fração. Os irracionais, aqueles que nós não conseguimos escrever na forma de fração, os decimais, porque tratam-se de dízimas não periódicas. Né? O que é uma dízima não periódica? É que depois da vírgula ali não tem um sequenciamento único. Né? Vamos usar, por exemplo, 0,23333. Ele entra nos racionais, do conjunto dos racionais, né, e não dos irracionais. O irracional, o exemplo clássico, é o π, né, 3,14, 15, 26, etc. e tal, a gente não consegue escrever na forma de fração. Por isso ele entra nos racionais. E os reais, né, que é os racionais e irracionais, formam o conjunto dos reais. Beleza? Até aí? Foi o que nós tratamos na aula passada. Né? E dando continuidade, nós trabalharemos agora
a relação de pertinência dos conjuntos numéricos, né, Douglas? O que é pertinência? Ai, ai, ai. Né? Lembrando, a relação de pertinência ela sempre vai relacionar elemento e conjunto. Elemento para conjunto. Aqui eu trouxe um exemplo bacana dessa laranja, né, e o conjunto de laranjas, o lápis, o elemento lápis e o conjunto de lápis. Né? Então, essa laranja pertence ou não pertence a esse conjunto de laranjas? Pertence, certo? Então, eu vou usar esse símbolo aqui, pertence. O lápis, esse elemento lápis, pertence a esse conjunto de lápis? Pertence. Então, eu vou usar esse símbolo aqui. Agora, e se eu pegar esse elemento lápis e comparar com esse conjunto de laranjas, eu posso comparar? Posso, porque eu estou falando de um elemento e estou falando de um conjunto. Então, é pertinência que eu vou usar. Né? Aí eu vou, né, começar a raciocinar. Esse elemento lápis pertence a esse conjunto de laranjas? Não pertence. Então, eu vou usar o não pertence. Certo? Relação de pertinência, tio Doug. Vou relacionar elemento e conjunto. Certo? Próximo. Trouxe um exemplo aqui, né? Algumas para a gente analisar. Eu tenho aqui o conjunto A, né? Representado por esse diagrama, né? Eu sei que ele é A porque ele está representado pelo Azão. E aqui eu tenho os elementos A, B, C e D. Né? E aqui o elemento G fora do diagrama. Então ele está fora do conjunto A. Então vamos lá. Aqui está me falando que o elemento A pertence ao conjunto A. Tá correto isso? Sim. Por quê? Aqui nesse diagrama eu tenho um elemento A. E que conjunto eu estou falando? Do conjunto Azão. Que elemento que eu estou levando em consideração? O Azinho. Certo? Então ele pertence. Por isso eu uso o pertence. O elemento B pertence ao conjunto A? Pertence também. Por quê? Ele está dentro do diagrama, está dentro do conjunto. Mesma coisa acontece com o elemento C e com o elemento D. Né? Tio, mas agora está falando que G em relação a A. Né? O elemento G em relação ao conjunto A. Ele pertence? Ele está dentro desse diagrama? Não está. Né? Então, ele não pertence. Ele não pertence ao conjunto A. Tá? Então, todas essas sentenças aqui estão corretas. Certo? Lembrando, relação de pertinência, eu sempre vou analisar elemento e conjunto. Elemento e conjunto. Certo? Depois, relação de inclusão. Cai bastante no Enem, tá? Relação de inclusão, e depois nós vamos trabalhar união e intersecção. São coisas que caem muito no Enem. Então, a inclusão, né, eu sempre vou relacionar conjunto para conjunto. Então, de conjunto com conjunto, eu uso relação de inclusão. Né? Aqui está a simbologia usada, né? Aqui é o está contido, contém, não está contido e não contém. Vamos analisar essas sentenças aqui. Está me falando que lembra, gente, que eu falei que o conjunto é representado pelo Azão, né, pela letra maiúscula. Né? Então, aqui, eu sei que é um conjunto, por quê? Tá maiúsculo. E aqui também eu sei que é um conjunto. Então, peraí. Então, conjunto com conjunto. Relação de inclusão. Vamos analisar, né? Então, analisando aqui, A em relação a B. Vamos lá. Esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. O que está me falando aqui, Que A em relação a B está contido. Então, A está contido, né? O conjunto A está contido no conjunto B. Vamos analisar, vamos ver se isso é verdade. Aqui está meu conjunto B e aqui está meu conjunto A. Certo? Está me falando que A está contido em B. A está contido em B? Sim. Está contido. Agora, vamos analisar de outra maneira. De B para A. Né? B para A. B, o conjunto B, está me dizendo aqui, em relação a A, que ele contém A. Vamos ver se é verdade. O conjunto B, nesse diagrama, contém o conjunto A? Contém.
Contém. Então, essa sentença está correta. Vamos analisar aqui essa outra figura. Eu tenho aqui o conjunto B e o conjunto A. Aí vamos analisar de A em relação a B. Que o exemplo está me falando? Que A não está contido em B. Vamos analisar se é verdade? A não está contido em B. É verdade isso? Sim. Porque o A, para ele estar contido em B, ele estaria que está todo aqui. Né? Então, só tem uma parte de A. Né? Então, A não está contido em B. Agora, B, em relação a A, B não contém A. Correto? B não contém o conjunto A. Entenderam? Eu vou mandar, né, na lista de exercícios. Aliás, todos os exercícios vão falar o que ele está pedindo. Né? Então, ele vai falar, é relação de inclusão? Então, nós vamos relacionar conjunto com conjunto e ver as relações, certo? Às vezes, aqui está fácil, né? O próprio exercício aqui, ele me deu o diagrama. Pode ser que vocês tenham que construir o conjunto, né? Tenham que construir o diagrama. Eu gosto muito do diagrama, gente, porque ele facilita a vida. Né? Dá para você visualizar tudo no diagrama. Então, ele facilita muito a vida de nós estudantes. Tá? Só que não é sempre que ele vai dar um negócio pronto. Porque pronto é fácil demais, né? Inclusive, eu não vou dar pronto para vocês. Eu acho que eu vou dar 1 ou 2 prontinhos para nós analisarmos, né? E vocês fazerem os exercícios. E o restante vocês vão ter que construir o diagrama. Estou ansioso pelas aulas presenciais, viu, gente? Para a gente conseguir construir essas coisas juntos, né? Porque é um pouco difícil, né? Aprender à distância, mas espero que vocês são craques, vão conseguir, sim. Depois da relação de inclusão, uma que cai direto, e eu vejo sempre nos exercícios do Enem, nos vestibulares, é a relação de união e intersecção. Né? O que é união? União, ele vai juntar todos os elementos, vai unir todo mundo. Unir. Né? Então ele pega lá os meninos que veio do Luiz Carlos, os meninos que veio do Hélio dos Santos, da Nossa Senhora das Graças, vai unir todo mundo ali no clube, no baile do Havaí. Né? Isso é a união. Né, juntar todos os elementos, sem distinção de nenhum, né, juntar todo mundo. Né? Então aqui, ele trouxe como exemplo para mim o conjunto A, né, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3, 4, 5. Beleza. Eu quero então A união com B. Né, o conjunto A união conjunto B. Como que eu vou fazer isso? Vou juntar todo mundo. Vou pegar os elementos do conjunto A e vou pegar os elementos do conjunto B e vou fazer união. Então, juntando o conjunto A com o conjunto B, eu tenho A união B igual, abre chave, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que eu tenho aqui. Ah, tio Doug, peraí, você fez errado. Porque aqui no conjunto A eu tenho 1, 2, 3. E no conjunto B eu tenho 3, 4 e 5. Cadê o outro 3 que tá aparecendo nos dois? Né? Não está aparecendo nos dois, no conjunto A e no conjunto B? Eu coloco um só, não preciso escrever 2. Então, muitos escreveriam lá 1, 2, 3, 4, 5. Não se escreve. Não usa. Por quê? Quando eu falo do 3, eu estou falando do 3 que aparece nos dois. Certo? Então, eu uso um número só. Ah, e se o meu conjunto fosse A, B, C, e depois C, D, E? Eu ia escrever A, B, C, D, E. Certo? Porque eu uni todo mundo. Né? Então, eu escrevo uma vez só. Essa é a união. Depois vem a relação, né? A intersecção. O que é intersecção? Eu pego o que tem em comum. Nós acabamos de discutir o número 3, o elemento 3, lá na união. O que a intersecção vai fazer? Pegar o que tem em comum. Né? Então, exemplo aqui, ó, eu trouxe até os mesmos elementos, né, para a gente analisar. Então, o conjunto A, né, ele é formado
pelos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B, ele é formado pelos elementos 3, 4 e 5. O que tem em comum? É fácil também, gente. Eu falo muito, é super importante o diagrama, né? Usar o diagrama. Porque aí eu consigo ver nitidamente. Então, aqui, ó, se eu escrevesse 1, 2, 3, 3, 4, 5. O que tem em comum aqui, ó? Qual é a intersecção? É o elemento 3. Então, a intersecção com B é igual ao elemento 3. Correto? Eu não falei no outro, né? A intersecção, ela é representada por esse símbolo aqui, né? Que parece uma ferradura de cabeça para baixo, e a união, uma ferradura de cabeça para cima. Depois, entenderam até aí, gente? Depois nós trabalhamos os exercícios, né? É aula rápida hoje. Né? Então, agora eu vou disponibilizar, né, os exercícios em formato PDF lá no grupo do WhatsApp do Cursinho Popular. Né? Qualquer dúvida, podem falar comigo, me chamar no PV ou chamar o professor Iago, o professor Sandoval, que eles estarão com vocês também. Tá? Espero que tenham entendido, né? Simples, né? Mas é super importante saber isso, gente, porque em quase todos os vestibulares que eu olho, a parte de exatas, a gente tem essa parte de teoria dos conjuntos, tá? Então, espero que vocês estejam aprendendo e qualquer dúvida estou à disposição. Boa sorte, galerinha. Bye, bye.